Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com o fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quem é você? Responde ele, alguém que esperava por sua voz. Estamos nestas meditações, refletindo sobre quem somos nós, nessa dupla meditação que estamos fazendo. E é necessário, É necessário saber olhar-nos, não somente com um olhar paralítico, parado de nós mesmos, numa prisão, mas saber sair. Porque nem sempre somos quem achamos que somos. Seja isso bom ou ruim, esta exultação, às vezes da nossa própria imagem ou na depreciação dela. Também nem sempre somos quem os outros acham que somos, Às vezes tem pessoas que têm uma visão exageradamente boa de nós ou uma visão exageradamente ruim de nós. E às vezes nenhuma nem outra está certa, É necessário parar e ver, Parar e ver quem somos de verdade. Ouvia uma meditação, do Padre Pedro. Numa dessas meditações, ele comentava um pouco dessas visões, Falava da mãe, Que diante dos filhos, isso é comprovado cientificamente, Quando o filho nasce, tem hormônios que são liberados, no corpo da mãe que fazem ver o filho, de outro modo, E de modo exageradamente bom, Então, e aí ele comentava, de alguém, acho que era da família dele, que tinha isso, e questionava para uma outra pessoa, olha, é, é, meu filho é tão bom assim, ou ele só é bom, Assim, tentava racionalizar, aquilo que é irracional nas mães, E às vezes tem isso. Às vezes a visão de alguém sobre nós é algo extremamente bom, assim, otimista, e uma coisa exagerada, Somos a quinta maravilha do mundo, Então, para muitas mães, os filhos são assim. Ou para outros, por causa de algum trauma, de alguma coisa, a pessoa não consegue chegar perto, tem, aquela afobação, aquela, porque tem uma questão ali, específica, né? Às vezes nós mesmos, para nós, somos exageradamente bons, nós temos algo além, é, de ufanação de nós mesmos, ou uma depreciação, não serve para nada, Como vimos antes, Essa depreciação não vale nada, do Shasta, do livro das Crônicas de Nárnia. E muitos são assim também. Mas é necessário que a gente saiba que nós devemos nos ver com verdade. Na última meditação vemos isso, Que muitas vezes existem essas distorções. Falamos mais das negativas, por marcas, por feridas, mas existem também as positivas. E algo, que alguns diretores espirituais, fazem, já vi alguns fazendo, é perguntar, olha, dá uma lição de casa, pro dirigido, fala, olha, você vai escolher algumas pessoas e vai perguntar para elas as suas características, O que você tem de bom, o que você tem de mal, E, assim, isso varia de acordo com muitos critérios, Alguns falam para, olha, pega alguém que tem muito pouco contato com você, quase não te conhece,
pega alguns que têm um contato mínimo, né? Tá ali, te veem, e outros que, né, te conhecem a vida inteira, né? Aquela pessoa está próxima, seus melhores amigos te conhecem de trás para frente. E aí coloca um de cada, três de cada, cinco de cada, então só falando dos positivos, enfim, né? E isso serve, né, para a pessoa se ver, mas não só, né? Também em outras concepções tem isso, né? Por exemplo, quando se apresenta um casamento, claro, não desta forma, mas para dar parecer sobre aquela relação, se tem os proclamas, por exemplo, também, né, no caminho da formação, né, para o ministério ordenado, né, se tem, né, para os três níveis, né, diáconos permanentes, por exemplo, tem, fazem na paróquia, né, de modo geral, para aqueles que estão no caminho, né, para a ordenação sacerdotal se faz também, no seminário a cada ano, para cada etapa, né? Também nas paróquias que fez pastoral, principalmente a última, próximo da ordenação. Claro que esses, com critérios objetivos, né? A oração, a piedade, o estudo, como é que lida com a saúde, a relação comunitária, os serviços, né? Como é que faz. Tem modo de escrever, tem pontos que se colocam, né? Enfim, né? Mas para que isso serve, né? Claro que na formação, nos proclamas, servem para dar a conhecer aqueles que são responsáveis, né? E conseguir formar, olha, você precisa mudar isso, olha, tem tais coisas que você não está indo tão bem, tem tal coisa que você está indo bem. Mas na direção, né? Quando você faz isso e abre diante do diretor, né? É para mostrar a pessoa, né? Olha, tem coisas que aparecem, né? Que são mera aparência, né? Tem coisas que são verdade, aparecem sempre, né? Serve para isso, né? Para a pessoa se conhecer, né? Ver aos olhos dos outros, né? E qual a importância disso? Vimos na última meditação, né? Que se o abrir-se, o ver, o falar de si é importante, o mostrar o que eu acho, como eu me vejo, né? Um olhar reflexivo de si mesmo, ou apresentar as suas feridas, né? O que me impacta, né? As minhas frustrações, as dores que eu tive, né? Os embates, os problemas, né? O que foi me fazendo ficar assim, né? Para se conhecendo, né? E ver talvez estas traves que foram se vincando diante do olhar para si mesmo, perguntar aos outros ajuda a tirar, né? E a ver, né? Que, olha, é diferente, né? Porque quando, quando olhamos para nós e nós falamos de nós mesmos, a gente já percebe em geral algo, né? E ali já começa a cura, porque aquilo que eu deixo fechado, eu aprendo a abrir, para que possa ser tocado, para que possa ser limpo, né? E quando eu olho, né, do outro, eu consigo perceber que existe algo mais, né? Eu sei ver, né? Eu me deixo conhecer também pelo que os outros veem, né? E ver como os outros me olham. Aqueles que não me conhecem tanto, aqueles que me conhecem um pouco, aqueles que realmente me conhecem, né? E assim eu consigo entender que algumas coisas que é meramente aparente, aparente diante do modo como eu me vejo e de como outros me veem, porque isso pode ser derivado do próprio temperamento da pessoa, e ter também a visão real. Olha, eu tenho essas características, eu tenho esses defeitos, eu tenho aquela qualidade, pô, geralmente eu ajo dessa forma. E a partir daí é importante
também fazer o exame, né? Saber organizar, né? E ver, né? O modo como eu, eu me importo, né? Como é que eu continuo me importando diante daquilo. É importante saber ouvir, né? Para saber que aquilo que tantas vezes tantos pensam, seja por não me conhecerem, seja, né? E até mesmo aquilo que eu penso de mim mesmo, não é assim, né? É algo errado, não é daquela forma, não é deste modo, né? Isso é derivado de um trauma que eu tive, é derivado de uma impressão, de uma falta de conhecimento, de uma aparência superficial, né? E que eu sou diferente, diferente até mesmo do que eu penso de mim mesmo, né? E que eu posso, e que eu tenho qualidades, e que eu posso ser melhor, né? E que eu não sou tão pesado, né? Tão superficial quanto por vezes outros pensam, né? Que eu não sou a casca que se vê, né? A mais, né? Existe um conteúdo e às vezes esse conteúdo não é tocado nem mesmo por si, né? E é necessário isso, né? É necessário poder ver-se, né? Poder ver verdadeiramente quem é, quem cada um é de verdade, né? E se esse caminho é importante, o abrir-se e o ver o que se pensa de si mesmo, quais os traumas, né? O ver o que os outros pensam, né? Até para conseguir caminhar. É importante ver também, principalmente, quem somos aos olhos daquele que mais nos conhece. Quem somos nós aos olhos de Deus? Como Deus nos vê, né? Como Deus me percebe diante dos meus atos, diante daquilo que eu faço, né? Diante daquilo de todo o caminho que eu fui tendo, né? O livro dos Cânticos diz assim: como lírio entre os espinhos, assim é minha amiga entre as donzelas. Como a macieira entre as árvores dos bosques, assim é o meu amado entre os jovens. O livro do Cântico dos Cânticos, ele fala da relação de amor, né? Uma relação de amor esponsal, uma relação entre homem e mulher, uma relação entre o esposo e a esposa, entre Deus e a humanidade. E alguns têm certa dificuldade, né, com esse linguajar, porque o modo como ele se expressa são expressões extremamente campestres, né? Então, sou estranho, porque compara as questões simples, né, e de vivência própria do campo. Então, fala no sentido da pomba, do cervo, né, para expressar, né, e de outras, né, da árvore, dos lírios, das flores, fala dos animais. Então, é uma expressão, são expressões para expressar no modo do falar da pureza, da beleza, da felicidade, da formosura, do modo como se porta, da relação que se tem para com o outro, né? E esse modo de falar, estas especificações, elas por vezes são um estranho, porque não é de costume, né? Meu, meu amado é como, né, a árvore, né, a macieira entre os bosques, né? Minha amada é como o lírio entre os espinhos, né? Então, vai tem um soar que, se entrarmos na cena, olha, ela luta, ela tem a beleza, ela tem, né? Mas, se formos ver, é assim que Deus nos vê, né?
A gente tem que entrar, e esse trecho, né, do capítulo 2, né, logo ao início, versículo 2 e 3, ele mostra esse modo do olhar do esposo para a esposa, né, esse olhar de carinho, esse olhar terno, amoroso, misericordioso, né, daquela que, como lírio entre os espinhos, tem a sua formosura em meio à dureza das outras coisas, né? Tem a sua pureza, apesar de buscarem sufocar. É algo que parece estar escondido em meio aos outros e é um pouco mais difícil, né? Mas o seu fruto é belo, é saboroso e é necessário o empenho por passar no meio daquele bosque e procurar em meio às árvores aquela árvore, a árvore que dá fruto, né? Então, tem esse sentido, e esse sentido é o modo como Deus nos olha, né? É o ato do olhar de Deus para conosco, né? Deus nos olha assim, né? Com um olhar de verdade, com um olhar de amor, com um olhar de ternura, de misericórdia, né? Ele sabe melhor que nós mesmos quem nós somos, né? E é necessário que saibamos nos olhar com este olhar de verdade, né? Mas é fato que por vezes os traumas, as traves nos nossos olhos, de acordo de tantas coisas, vão nos cegando e não conseguimos ver, né? Por isso é necessário abrir-se, por isso é necessário falar, por isso é necessário este caminho, né? Para que saibamos ver como Deus nos vê, né? No primeiro versículo do capítulo 2 do Cântico diz: Eu sou a flor do campo, o lírio do vale. A esposa, ela expressa isso, né? Ela sabe quem ela é, porque ela sabe se olhar como o esposo a olha. Ela sabe se ver, né? E isso é belo. Nós também devemos aprender a nos ver, saber quem nós somos, né? Saber que somos aqueles que Deus quer que estejamos com Ele, né? Não somos, né, seres corrompidos, né, que é impossível, impassíveis de mudança, que Deus despreza e que... Não, nós somos filhos de Deus, nós somos a quem Deus ama, nós somos, né, somos bons, né? Deus, como quando, né, faz o homem, está assim relatado no Gênesis, Deus viu que era muito bom, né? Existe bondade, existe beleza, né? Esse sentido de ordem, né, no homem. O pecado é algo que é introduzido, né? Vem de fora, né? Não faz parte, né? E pode ser tirado. Não é uma deformação que é permanente, né? É fato, cabe luta, né? As feridas cabem lutas para, né, poderem ser saradas, para poderem ser curadas, mas elas não são parte nossa, né? Foram infligidos a nós, mas cabe limpar, cabe cuidar, cabe tratar, né? Para, né, sabermos nos ver, né? Com a verdade, né? Do modo como Deus nos vê, do modo como Deus sabe que somos, né? Por isso é importante, né, os padres, né, da igreja e os santos apresentam essa importância, né? A importância da direção espiritual, do saber abrir-se, do escolher alguém a quem se tenha confiança, que tenha devido conhecimento, que vai saber orientar, alguém que seja, né, próximo, né, e que eu não seja, né, alguém que vai passar a mão na minha cabeça, mas que vai me chamar a atenção, né, que vai exercer esta paternidade,
né? E assim vai saber me conduzir, né? Vai saber ser duro quando necessita, vai saber me puxar, vai saber ao mesmo tempo me elogiar diante de algo, vai mostrar um caminho seguro ao qual eu devo percorrer, né? E por isso é necessário, ao mesmo tempo que é necessário a sinceridade, né? São José Maria apresentava isso, né? É necessário, na direção, ter uma sinceridade selvagem, né? Falar, me abrir, né? Para apresentar estas feridas, essas dores, essas angústias, né? E saber querer, né? Querer ver, querer curar, querer, né, que aquilo seja curado, né? E por isso é necessário essa sinceridade em forçar este abrir, né? E também o empenhar para dar passos, né? Porque não basta simplesmente olhar, abrir e falar, tá bom, então faz isso, e a pessoa não fazer, né? Parte do tratamento está em seguir as orientações, se deixar tocar, deixar, né, limpar, passar o remédio que deve ser passado, né, para, para assim poder tirar estas traves, para assim poder ver, né, aquilo que Deus quer que vejamos, né, aquilo que Deus quer nos mostrar o que somos, como somos, né, de fato. E este ato de saber nos ver como Deus nos vê, né, também implica esta abertura de coração, né, essa abertura à vida de oração, essa abertura à proximidade com Ele, né, ter esta relação. Né, e Deus, aos poucos, vai nos mostrando. Né, nas Crônicas de Nárnia, neste terceiro livro, né, segundo a cronologia, o cavalo e seu menino, no capítulo 11, mais ou menos pelo meio, e tem esse encontro, né? E ali começa, é onde se depara, né? Quem é você, né? Aquele que desejava, né, ouvir sua voz. E ali vão conversando e ali, né, fala, né? Tem esse ato de oração e ele vai mostrando, né? Fala tudo para Deus e Deus vai apresentando, né? A figura do leão é isso, né? A imagem de Deus. E vai mostrando ali, olha, isso aqui não é bem desta forma, tal coisa não é assim, né? Você tinha isso, você tinha aquilo, isso foi para te ajudar nisso, assim você se fortaleceu, né? Teve essa dor, mas teve essa alegria, teve tal coisa, mas você está dando muito peso para esse ponto que é ruim, mas não é tão grave assim, você tem tais qualidades, e assim você pode combater aquilo, né? E assim ele vai mostrando, né? Nós devemos também fazer isso, né? Saber falar com Deus na nossa oração, na direção, pois o diretor, né, é alguém a quem se confia, né? E se coloca deste modo esta autoridade para ser boca de Deus para mim, né? Saber que ali ele tem uma graça de estado que vai me ajudar, vai me direcionar, né, para poder crescer, para ter, né, este caminhar, saber que é necessário dar-me a conhecer para ser conduzido, né? Mostrar assim, né, este caminho, né, este caminho, né, que Deus quer fazer conosco. Ver que existem dores, dificuldades, angústias, alegrias, mas que às vezes estamos colocando o peso errado, né? Estamos com uma televisão que mexeram, né, no brilho, nas cores, no contraste, está tudo trocado, né? Então tem que ser ajustado. Tem que ser ajustado para ter nitidez nas coisas, né? Não ficar um borrão, né? Então, saber isso, né? Dar
abrir-se para falar a verdade, para deixar-se ver, né, com os olhos da verdade e reconhecer, né? Saber se reconhecer, ver-se como Deus vê, saber e querer mudar, né? É fato que é preciso empenho. É preciso empenho porque por que devemos também nos ver, né? Saber quem somos nós, porque por vezes, né, além de tudo, além de termos feridas, às vezes, em virtude destas feridas, nós causamos a dor a outros, né? Recordo-me de alguns casos com quem tive contato, né? De um rapaz que, diante de um trauma, né, uma ferida que tinha, diante de uma má relação que tinha com uma pessoa de sua família, né, ele se fechava, né, se endurecia e os seus atos para com o seu irmão era um reflexo, né, desse modo, né, e com isso feriu o irmão. A relação com o irmão é uma relação extremamente dura, né, porque tinha esse endurecimento, né. Foi preciso ele parar, olhar, ver que, olha, tô fazendo errado, né? Foi uma coisa que a pessoa disse que me fechou diante dela e eu tô tão. Ele teve que fazer um caminho, né, de se perdoar, de perdoar aquele a quem causou aquele trauma, né, e fazer um caminho para buscar esta relação com o irmão, né, essa proximidade. Também um outro rapaz, né, que em meio, né, ao jeito que tinha, né, a proximidade, né, era muito novo e era criado pela sua avó, então ia para sua escola e voltava e em meio às brincadeiras e chacotas carregava aquele trauma, né? E ia se fechando e diante disso, desse seu fechar, né, acabou magoando a avó, né? Era seco, era grosso, né? Diante de alguém que dava carinho, cuidava. E foi preciso ele olhar, ver esses traumas, ver estas dores, né? Fazer um caminho de mudança, de buscar o perdão da avó, né? De voltar a ter um relacionamento, né? De abrir o jogo. Então, também nós, por vezes, temos que fazer isso, né? Temos que saber nos olhar e ver a realidade de quem somos nós, porque podemos, diante das nossas feridas, acabar por ferir a outros tantos, né? Não só a nós mesmos, alargando mais ou criando outras feridas, mas também a outros, né? A familiares, amigos, né? Pessoas que às vezes acabam se afastando, né? É necessário isso, reconhecer, né? Quem sou eu? Como Deus me vê, como os outros me veem, né? Quem sou eu de verdade, né? Saber perdoar-se, ter, retornar a esta relação com o outro, perdoando e pedindo perdão. E esta relação com Deus, né? Também sabendo, né, buscar esta reconciliação com o Senhor diante deste fechamento que se dá por vezes, né? Diante de Deus, né? Diante deste afundar-se no pecado, diante das mentiras que por vezes acabam surgindo em vista destas feridas, em vista dessas fugas, né? Este caminho, né, é necessário nos abrir, né, para ouvir, né, para ver quem somos, olhar-se a si mesmo. E para isso é necessário ouvir os outros, né, ouvir
a Deus na oração, ouvir ao próximo, né? Ter esta relação, né? Essa relação de profundidade, né? É necessário trilhar esse caminho desta proximidade maior, né? Que se dá com auxílios, a direção, boas amizades, a vida de oração, né? A busca pelos sacramentos, né? Precisamos disso, né? Precisamos disso. Abrir os nossos olhos e ver, sem traves nos olhos, né? O Senhor diz isso, né? Não podemos querer curar a tantos quando nós não conseguimos enxergar quem somos e enxergar ao outro. É preciso saber nos curar, né? Para ter este caminho, né? A Virgem Maria, ela, melhor do que ninguém, soube ver-se com verdade, né? E mesmo diante das dores, não se deixou abater, mas sabia se deixar olhar pelo Senhor e ver a si como o Senhor a via, né? Foi assim na Anunciação e na Visitação, sabendo ver como os outros a viam, Santa Isabel. Foi assim na apresentação do Senhor diante da dor, né? Da dor que sentia, também em meio à perda e encontro, diante das dores, das surpresas, sabendo ouvir e guardar no coração. Foi assim também diante da cruz. Ela não se deixou abater, mas buscou esta fortaleza em Deus, vendo-se e sabendo verdadeiramente ser o que deveria ser. Peçamos, né? Peçamos a ela, né? Acorramos a ela para que ela nos ensine, né? Nos ensine com ela como nossa boa mãe, e que saibamos também, como ela, a nos olhar com verdade, a nos olhar como Deus, a ter esta visão de nós, do mesmo modo como Deus nos vê, né? Para sabermos corresponder verdadeiramente a Ele. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.